Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, já começamos aqui com a dica do nosso irmão Rafael Pensador e desde já fico agradecimento a esse irmão de fé e batalha. E só no comecinho da matéria, não é teoria da conspiração, aconteceu aqui no Brasil, né? E agora esse é o plano da China. Você sabe que lá, né, nós já noticiamos aqui, eles estão enfrentando uma das maiores secas que já se viu. Tem chinês desmaiando por causa do calor tão grande, eles não estão acostumados, né? Realmente o clima anda muito estranho. E a solução é mexer ainda mais no clima. Olha só essa matéria da grande mídia, ó. Em meio à seca histórica, China usa tecnologia para fazer chover. A parte mais interessante é essa que vem a seguir. Dentre as soluções adotadas pelo país estão a semeadura de nuvens, né, que é mexer nesse clima, fazer chover, o desenvolvimento de culturas resistentes à estiagem, e aqui é a parte que há anos a gente vem falando. O Brasil se tornou, de uma hora para outra mesmo, o país mais rico do mundo. Rico em todos os setores que você pensa. Se você juntar as propostazinhas, as notícias que aparecem ali, críticas dos figurões, como o presidente da Nestlé, dizendo que a água tem que ter um valor de mercado e não é um direito da humanidade, é um commodity, quer transformar a água em commodity, porque, entenda bem, hoje você paga para que a água chegue na sua casa, a conta que você recebe se refere ao serviço, ao tratamento dessa água, e para que você não tenha que buscar no balde, para que você não tenha que trazer isso na cabeça. Então, chega na sua casa e você paga por esse tratamento, mas como a água é grátis, o Criador fez para todos nós, e abençoou muito esse país com isso, então você não paga pelo litro da água. Mas ele já tem essa proposta porque eles sabem que muitas coisas vão acontecer com este planeta. E o bem mais precioso será a água. Não é sendo pessimista, meus irmãos, mas partindo para a ficção científica, meus irmãos, não é difícil imaginar uma proteção, uma segurança em cima desse bem como se fosse dinheiro, como se fosse ouro. Porque aqui, na notícia, deixa claro que eles já querem buscar água onde tem, para levar para lá. Olha aqui, ó, trechinho da notícia. Desenvolvimento de culturas resistentes à estiagem e um sistema de transferência de água. Quando eu falei da seca da Europa, não é de hoje que eles também têm planos, estão buscando como poderia se trazer as águas dos rios da Amazônia para lá. Eu já falei isso aqui em outros vídeos. Não é brincadeira o que eu estou falando para vocês, meus nobres e queridos irmãos. Não é brincadeira. É por isso que eles precisam manter essa nação fraca, dividida, brigando consigo mesmo, para que possa ser mais fácil ela ser dominada. Quando você quer um país, a pior coisa que tem para você, a pior barreira, é justamente o povo que nasce daquele país, que são os legítimos donos. Então daí você entende por que tanta escassez, tanta miséria no nosso país, proposital, porque o país é rico. Você vê às vezes outros países sofrerem, mas é uma seca muito grande, é um desastre natural, erupção, terremoto, enchente, etc, etc. Você vê uma treta, mas o Brasil não tem nada disso, graças a Deus. Acontece, mas é uma coisa bem regional, bem isolada. Não afeta o país inteiro, que tem tamanho de continente. E por que é que nós só vivemos na miséria? Se você olhar, se você tiver um tempinho depois para você procurar aí, começar a assistir os debates políticos antigos, que inclusive o Dr. Enéas participava, né, na época que vivia, você vai ver que os problemas eram exatamente iguais. Às vezes eu uso trechos aqui dele mesmo falando e você se surpreende. Diz, nossa, o cara tá falando, tá vivo? O cara gravou esse vídeo agora e você vai ver um vídeo de 10 anos atrás. E por que os problemas são os mesmos? Porque as nossas atitudes são sempre as mesmas. E o motivo tá aqui, meu irmão, tá cada vez aparecendo mais. A situação dessas nações tidas como ricas é desesperadora, meus irmãos. Não é brincadeira. Vamos ver a matéria deles, mas antes, pega agora mesmo o bolinho de saia com Todd e vamos iniciar o nosso quadro. Senhores do mundo. A China enfrenta a pior seca da sua história recente. E para combater o problema que tem provocado escassez de eletricidade, paralisação na produção de fertilizantes, impactos nas lavouras e muitos transtornos para as empresas e os moradores, o governo está recorrendo à tecnologia. Dentre as soluções empregadas está o uso de produtos químicos para causar artificialmente a liberação de chuva nas nuvens, processo conhecido como semeadura de nuvens, junto com o lançamento de foguetes, carregando uma carga de hastes de iodeto de prata destinadas a iniciar a chuva. As autoridades do país também enviaram drones aos céus para disparar chamas de iodeto de prata na atmosfera, na esperança de provocar precipitação. Meus irmãos,
pauzinho aqui só para você entender, tá certo? Veja bem, eles disparam essas coisas no céu, mas infelizmente a gente tem uma mídia podre, as escolas não nos preparam para a vida, você fica ali literalmente no boi-maria. Eu não estou dizendo que a gente não deve estudar, não estou dizendo que o ensino não vale nada, eu estou dizendo que ele é deficiente e que faltam muitas coisas nele. Por exemplo, você sabia que, assim como acontece nos rios de um país, de uma nação, que a água vai correndo ali, e se você poluir, você sabe que aquela poluição vai ser carregada pelas águas, pela correnteza, da mesma forma acontece no céu. Nós não vemos, mas no céu tem correntes de ar que, assim como os rios que se encontram com os mares, cruzam o mundo inteiro. Então, se a China solta, como você mesmo viu na matéria, produtos químicos no ar, esses produtos químicos vão se espalhar pelo mundo inteiro. Preste atenção, porque isso aqui é muito importante e, repito, deveria ser papel da grande mídia, deveria ser papel das próprias escolas ensinar isso a todos nós. É por isso que você vê quanto esse canal é odiado hoje em dia, porque esse tipo de informação, a forma que a gente mostra essas matérias para vocês, não é o que o sistema quer, inclusive o motivo pela qual não permite que um país como o nosso se desenvolva, porque ele pode ser autossuficiente na produção de commodities, na produção de tudo. Então não, mantenha o Brasil com um mero fornecedor de matéria-prima, e aí a gente compra barato, fabrica o produto e vende a eles pelos olhos da cara. Mas nós temos inteligência suficiente, as pessoas aqui são capazes de fabricar esses commodities, que são os produtos, meus irmãos, os derivados daquela matéria-prima. E não vou nem citar qual, porque temos de todos os tipos que você pensar. Você pensar um carro, nós temos o material. A placa de última geração, nós temos o material. O que você pensar que no Brasil tem. Mas nós somos meros fornecedores de matéria-prima. E eles fazem assim para quê? Porque sabendo que suas nações estão cada vez mais, de fato, em uma situação difícil, essa é a terra que emana leite e mel, é preciso manter o país pobre, é preciso manter o país na mão de corruptos que eles mesmos financiam para que cheguem lá, para que dessa forma digam logo, olha, nós precisamos ajudar os caras, nós precisamos mandar a água daqui, precisamos mandar os alimentos daqui, porque nós também precisamos deles para continuar trabalhando. Porque compramos os commodities, você sabe, por exemplo, os fertilizantes. Se não fosse aquele país que está em treta, se não fosse a própria China mandando, nós não teríamos fertilizantes. Aí você pergunta, por que não se fabrica aqui? Porque não há interesse lá fora que seja feito aqui, e as nossas autoridades vendidas e corruptas compactuam com esse plano. É como Adriano Benayon, que teria sido o nosso ministro da Economia caso o Dr. Enéas tivesse ganhado, disse que se o Brasil tivesse mal administrado uma pessoa incompetente, ele ainda assim, por causa da sua matéria-prima, das suas riquezas naturais, ele ainda seria mais rico do que a China, ele cresceria mais do que a China, por ano. Ele mal administrado, mas ele não está mal administrado, ele está programado, ele está seguindo uma agenda que vem de fora para manter o país exatamente assim, como uma fazendinha. Mas a situação real, meus irmãos, ela aparece. É uma pena que eu seja aqui uma voz praticamente só nesse youtuber, mostrando essas realidades para vocês. E pior, o público se interessa muito pouco por esse tipo de assunto. É por isso mesmo que eu peço a você, meu irmão, até pelo amor que você tem à sua nação, que você passe esse vídeo adiante, mostre para mais pessoas, para que elas possam entender. Pode repostar, pode fazer corte, fique à vontade, mas passe a informação adiante, meu nobre irmão. É seu dever, é meu dever como patriotas. Nós não precisamos ser de esquerda, nós não precisamos ser de direita. São duas faces do mesmo sistema. Nós precisamos ser patriotas, e isso nenhum deles são. A prova é o comportamento deles e as formas como eles seguem essa maldita cartilha, ano após ano, década após década. Vamos continuar aqui para a gente ter mais noção da situação de lá. Segundo o portal Unred, ainda não está claro o quão eficazes são essas tentativas. Então, você está vendo, os caras estão jogando produtos químicos no ar, mas nem sabem, né, a eficácia disso. Se eles não sabem a eficácia, né, você desenvolve uma coisa para, olha, eu quero que isso me ajude, e você nem consegue comprovar essa eficácia, e imagina os efeitos colaterais, meus irmãos. Pelo amor de Deus, é duro ter que ler uma coisa dessa. Falando para você, matéria da grande mídia. Se você semear uma nuvem e observar quanta chuva ou neve recebe, não sabe o quanto teria obtido se não a tivesse semeado, disse Adele Igel, chefe do grupo de física de nuvens da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, observando como é difícil para os cientistas saber se a semeadura de nuvens realmente funciona. Então, meu irmão, os caras não garantem nem que realmente funcione. Como é que eles vão garantir os efeitos colaterais disso? Quem garante que as últimas pesquisas sobre isso mesmo estavam criando um sol artificial lá, já fizeram esse método outras vezes,
Será que essa seca tão prolongada já não vem dos efeitos desses produtos no ar? Porque a natureza, meu irmão, nada que você faz contra ela fica sem resposta. Mas mesmo assim, os caras continuam fazendo isso, poluindo essas correntezas que, como eu disse para você, meus irmãos, assim como é no chão, na terra, é também no ar. As correntezas de ar são como rios e correm o nosso mundo sem fronteiras. Não tem fronteira, não tem isso. Meu país, seu país. Ele corre o mundo inteiro. Então isso aqui era uma preocupação, de fato, de todas as nações. Não deveria ser liberado. A especialista apontou para uma revisão de 2019, na qual os autores descobriram que certas formas de semeaduras de nuvem podem aumentar a precipitação em até 20%, quando direcionadas a nuvens de inverno em áreas montanhosas. A ideia do iodeto de prata é que ele ajuda a formar novos cristais de gelo ou flocos de neve na nuvem. Explicou. Aqui eles continuam dando uma explicação sobre como isso aqui funciona, que tem uma eficácia de até 20%, então e os 80% que faltam, né? Mas vamos lá aqui, ó. Transferência de água e desenvolvimento de culturas resistentes. É isso aqui que nos interessa, ó. Para combater a seca, o país oriental tem mais planos em andamento. Um deles é o projeto de desvio de água sul-norte, um esforço de engenharia para construir canais e túneis que transportarão água do sul para o norte. O custo total estimado é de 62 bilhões, aproximadamente 321,6 bilhões de reais. Mas há risco nessa operação. Olha lá, ó. Veja bem. Preste atenção. Eles vão transportar água do sul para o norte, isso dentro do próprio país. E olha o que é que a própria matéria, os especialistas estão dizendo. Mas há risco nessa operação. Você pode realmente agravar a situação da seca, relatou Gabriel Collins, do Instituto Baker de Políticas Públicas da Rice Universidade. Ele argumentou que as transferências excessivas de água no futuro podem levar duas grandes áreas do país a ficarem propensas à escassez sazonal, em vez de apenas uma. Para Gopal Reddy, fundador da Read for Climate, uma organização de pesquisa ambiental, o problema estrutural da falta de água na China é mais assustador do que a seca desta temporada. Ele observou que o país tem reservas de água subterrânea, utilizáveis limitadas, aproveitadas para aliviar a seca, e que já estão superexploradas, principalmente na região do norte. Então veja, eles já estão usando até a água que já está no subsolo. Esses últimos recursos já estão sendo usados. Então, em um momento de desespero, eles já querem levar de uma área, né, que está menos seca, para outra área. Mas isso vai fazer com que as duas acabem ficando sem água nenhuma. É isso aqui o que a matéria está explicando, meus irmãos. É uma pena, mais uma vez, que a mídia não faça o papel dela, meus irmãos. Você tem que vir um caba velho lá como eu para explicar isso aqui para vocês. Encher as reservas é, em princípio, uma boa maneira de planejar com antecedência a seca. O Theo Weir indica que a nação oriental tem uma enorme capacidade nessa área e pode estar construindo reservatórios para reter mais água da chuva nas fazendas ou plantando vegetação que seja boa para reter a umidade. Além disso, o governo chinês tem investido pesado no desenvolvimento de culturas resistentes à seca. Recentemente aprovou o uso de sementes de soja resistentes à estiagem e em breve espera-se que a tecnologia seja estendida à engenharia genética de trigo e arroz. Todas essas intervenções podem contribuir para melhorar as chances da China na batalha contra a seca, mas a ameaça de condições cada vez mais áridas, impulsionadas pelas mudanças climáticas, é grande, destaca Angil Dai, da Universidade Estadual de Nova York. Sendo assim, o Theo Weir completa que é possível que algumas áreas do país, particularmente as do norte, possam ter mais precipitação nos próximos anos. Mas se a tendência geral levar as condições mais quentes e secas em locais incapazes de se adaptar rapidamente à escassez de água, as coisas ficarão muito difíceis. É fato que esses lugares ficarão, meus irmãos, aqui encerrou a matéria, tá certo? Mas esses lugares logo ficarão inabitáveis, meus irmãos, inabitáveis. Então, meus irmãos, resumindo aqui, você entende a necessidade que nós, brasileiros, temos de ter um país forte, de ter uma nação que possa se proteger, né? Que não fique de joelhos perante as outras. Nós precisamos de líderes patriotas, mas infelizmente nós temos entreguistas e comunistas disputando o poder. Essa é a realidade de hoje com Lula e Bolsonaro. E não adianta tentar se iludir, porque essa é a realidade. Ainda quem defende, mas o Bolsonaro ainda é a última resistência, tanta resistência que foi lá para a China tentar vender tudo do Brasil a preço de banana. Então não tem essa, meus irmãos. Hoje a realidade é essa. Você tem a luta entre entreguistas e tem a luta entre comunistas. Então, meus irmãos, diante dessa situação, o que nós precisamos fazer é se conscientizar para que o povo comece a cobrar, para que o povo esteja pronto para protestar. E a cada proposta dessa, maligna para o nosso país, que for feita, né, nós estamos prontos e cientes do que está acontecendo e dizer não. É só isso que a gente precisa fazer, independente de qual destes monstros vai ser colocado no poder. Tá certo, meus irmãos? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Agradeço demais
a tua presença. Mais uma vez peço que você compartilhe o conteúdo. Se você puder virar membro, vai ajudar muito o nosso canal, inclusive no engajamento e no alcance. E isso é o mais importante, tá certo, meus irmãos? Se você puder, vire membro do canal. Então é isso, meus irmãos. Fiquem todos com Deus. Um abraço e seguimos juntos. Que Deus proteja a nossa nação. Fui!